Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estamos de volta aí para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o corpo humano, né? Sistemas do corpo humano. E hoje nós vamos começar essa aula com o sistema endócrino, né? O sistema endócrino que cuida de todas as glândulas do corpo, né? Então vamos lá. O sistema endócrino é formado por glândulas que realizam suas atividades vitais, como a tireoide, hipófise, glândulas sexuais, dentre outras. Dessa maneira, as glândulas são responsáveis por produzirem os hormônios, os quais possuem determinadas funções como regulação do metabolismo. Quando a gente fala no metabolismo, né, é como o organismo trabalha em si próprio, né, como que ele responde aos próprios processos internos. Então, quem tem um metabolismo mais lento tende a ser mais obeso, ficar mais cansado, ao contrário de quem tem um metabolismo mais rápido. Então é aquela pessoa que come, não emagrece nunca, é uma pessoa mais agitada, é uma pessoa que não consegue dormir, que não consegue ficar parado, né? O certo, gente, como a medicina tradicional diz, é o equilíbrio, né? É o Tao, o Yin e o Yang, equilíbrio. É a forma mais perfeita de se viver. Então, o organismo precisa estar em equilíbrio. Quem faz esse equilíbrio no organismo? São os hormônios, né? Defesa do organismo, produção dos gametas, que são as células reprodutoras, desenvolvimento corporal, entre outros. Então, o hormônio também ajuda a gente a crescer, né? O hormônio do crescimento, por exemplo, ele ajuda a crescer e ele só funciona enquanto está dormindo, por isso que a criança chega ali um período, né, dorme muito, principalmente na adolescência também. A gente fala até que o adolescente sofre de doença do sono, né? Porque como dorme? Porque ali os hormônios estão todos agindo e eles, principalmente, é quando a gente fala que eles pegou o estirão, né? Você vai crescendo devagarzinho, devagarzinho, deita com 1,50 m, acorda com 2 metros, né? Tem um crescimento muito rápido, né? E ali já atinge praticamente a sua estatura para a fase adulta. Então, e isso, o hormônio do crescimento só atua enquanto você está dormindo. Então a gente tem as glândulas aí, a hipófise, que é uma célula, a hipófise ela fica no cérebro, tá? Bem na base do cérebro. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Vou inverter a câmera aqui. Então a hipófise ela fica logo aqui assim, né? Que não está marcando muito ela, mas fica nessa região aqui, né? Bem, deixa eu desfocar, peraí. Então, a hipófise ela fica bem na base do cérebro. Existe um tumor de hipófise, né? Geralmente ele não é maligno, tá bom? E não cresce muito, mas às vezes ele, como a hipófise é a glândula mestre do corpo, o que que acontece? Esse tumor às vezes atrapalha na produção de hormônio. Então, às vezes, fica produzindo muito hormônios ou falta alguns hormônios, né? Alguns hormônios, a gente fala, é um tumor produtor, né? Produtor de hormônio, um tumor não produtor de hormônio. Os tumores produtores de hormônio tem como tomar uma medicação e dar uma paralisada nisso, né? E geralmente os hormônios que produz é a prolactina, entre outros. Com mais frequência, prolactina e cortisol. E a prolactina é o que faz ter leite, né? Então, homens às vezes começam a aumentar as glândulas mamárias nos homens, às vezes chega até mesmo sair um pouquinho de leite. Sim, porque os homens também têm glândulas mamárias, só que subdesenvolvidas. Então,
se tem excesso de prolactina, desse hormônio, que é um hormônio feminino, né, mas o homem tem em pouquíssimas quantidades, visto que homem e mulheres têm o mesmo tipo de hormônio. Mulher com mais hormônios femininos em predominância e homens com mais hormônios masculinos em predominância, mas ambos têm os mesmos. Então, a mulher, o homem começa a desenvolver muito esse hormônio feminino, que é a prolactina, a glândula mamária dele vai inchar e vai sair até um pouquinho de leite do seio dele, sim. Então, aí chama atenção. Então, se for um hormônio produtor, e a mulher é a mesma coisa, ela vai continuar ter leite e outros sintomas, mesmo não estando grávida. Então, esse tumor de hipófise, né, se ele é produtor, toma uma medicação, consegue reduzir isso, é tipo uma quimioterapia via oral, mas ele não é um tumor maligno, que esparrama, tá? Ele é bem localizado na hipófise mesmo. A grande maioria é que ele é um tumor que nem é produtor às vezes, é um tumor aqui. Qual é o problema? É que se ele crescer, ele vai começar a comprimir estruturas do cérebro. A primeira estrutura que compromete é a estrutura do nervo óptico. Então a pessoa começa a ter diplopia, enxergar dobrado, né? Enxergar de dois, assim. Começa a ter, às vezes, começa a perder o foco de campo, né? Essa visão periférica que a pessoa não consegue enxergar do que está do lado, só consegue enxergar o que está da frente. Se você estiver parado do lado da pessoa, a gente tem uma quantidade de visão periférica. Tanto é que vocês olhando para frente, vocês conseguem enxergar num ângulo aqui, né? Nesse ângulo mais aberto aqui. Essa pessoa, não, vai ter só o ângulo reto, só enxerga o que está na frente. Está do lado, não. São problemas do nervo óptico por causa do tumor. E se ele for crescer demais, ele pode romper e vazar sangue aqui dentro do cérebro. E é aquela mesma história do AVC hemorrágico, né? O cérebro não comporta sangue, é muito justo aqui. Né? E aí começa a pressionar toda a estrutura, pressiona muito aqui o tronco cerebral, corta o estímulo vital para cá e a pessoa morre. Então tem que se fazer uma cirurgia para retirar isso. Como é feita essa cirurgia? Pelo nariz. Introduz as sondas aqui na base do nariz. Aqui vocês estão vendo o osso da base do crânio. Fratura esse osso. Então eles furam esse osso. Chega aqui na hipófise, retira o tumor e volta. Eles vão pegar aqui mucosa do nariz, vão pegar umas mucosas do nariz, vão fazer tipo uma massinha, vão colocar aqui, porque aqui dentro circula o líquido, né? O líquido raquimedular, que é aquele líquor. Quando tem meningite, funciona e colhe para ver a qualidade do líquido. Se o líquido estiver branquinho, como água de rocha, não tem infecção, mas se o líquido estiver amarelado, tem infecção no cérebro, tem infecção nas meninges, a meningite, né? E se tiver com sangue, é a mesma coisa. Então, esse líquido que fica circulando aqui no cérebro, né? Às vezes pode vazar, vai vazando aqui pelo nariz e começa a correr esse líquido pelo nariz, e tem que voltar para o centro cirúrgico fazer. Então, assim, embora o tumor não seja muito relevante, se ele começar a crescer muito, a cirurgia é uma cirurgia complicada, né? Não é qualquer médico e qualquer lugar que faz. Existe no Instagram, Dr. Alfredo das Neves. Procura esse cara lá e ele mostra alguns vídeos dessa cirurgia que ele faz. Né? Muito interessante. Então, é a hipófise. A hipófise, ela é a glândula mestre. Ela que regula todas as outras glândulas, né? Depois a gente tem a tireoide, né? A glândula tireoide, que fica aqui. A tireoide, ela tem a função de regular várias funções no organismo, principalmente o metabolismo, né, que dá disposição, que ajuda a gente a controlar o peso, né? A pessoa com hipotireoidismo, pouco hormônio tireoidiano circulando no sangue, ela fica mais lenta, tende a ter mais obesidade, começa também a perder alguns sais minerais
As mulheres, principalmente, começa a ter osteoporose, porque começa a ter uma descalcificação dos ossos, tudo isso por causa do hormônio da tireoide, que não funciona bem, né? A tireoide, gente, a gente tem as tireoides e as paratireoides, que são glândulas aqui atrás. Antigamente, eu não sei se vocês lembram disso, existia uma doença chamada bócio, ficava com o pescoço bem inchado, o famoso papo. Se vocês derem uma gulgada aí, vocês vão ver isso. Mas por quê? Porque descobriram que o iodo dá essa doença, a falta do iodo dá essa doença, chamada bócio. Mas lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, a gente via muitas essas pessoas na rua com aquele papão, né? Porque não tinha o hormônio, não tinha exames tão sofisticados e tudo. A partir do momento que identificou que era a falta de iodo, falou, vamos tratar esse pessoal. Como? Dando iodo para esse povo. Mas como que nós vamos dar iodo para esse povo todo, para a população toda? Coloca iodo no sal, por isso que o sal é iodado. Então, o sal que a gente coloca na comida ali todo dia um pouquinho, ele vem com iodo, que atua aqui e preserva a saúde da tireoide. Muitas vezes a gente vai fazer exame, a gente pede lá TSH, né, T3, T4. TSH é o próprio hormônio daqui. T3, T4 são os tipos de hormônios produzidos pela hipófise que altera o funcionamento. Então, muitas vezes, o meu hormônio tireoidiano está normal, porque a minha tireoide está funcionando bem. Porém, o T3 e o T4 livre são hormônios produzidos para a hipófise para que a tireoide trabalhe corretamente, não está vindo em quantidade ou a hipófise não está produzindo isso adequadamente. Então a hipófise começa a falhar não por uma disfuncionabilidade dela, mas sim por uma problemática na produção desses hormônios T3 e T4 da hipófise, né? Descendo aí aqui atrás do coração, bem atrás do coração, aí se não tem, no modelo anatômico não tem, mas o timo fica ali atrás, né? Ele está muito relacionado, uma glândula chamada timo, está muito relacionada ao sistema imunológico. E qual é o grande curiosidade do timo? É que quando nós somos crianças, ele funciona adequadamente, perfeitamente. Por quê? Porque a criança precisa desenvolver um sistema imunológico muito rápido, porque até então ela trabalha com o sistema imunológico da mãe, né? E aí o timo ajuda. Quando a gente cresce, nosso sistema imunológico já está estabelecido, já está estruturado, e a gente já tem bastante anticorpos no corpo, através de vacinas, através das próprias doenças que a gente vai pegando e vai criando anticorpos, nosso sistema imunológico está ok, o timo, ele atrofia, ele vai reduzindo, quase que some, fica uma massinha de nada ali atrás. Mas, porém, existe também um câncer raro que dá no timo, é muito raro, né, dá no timo ali, mas isso... E quando dá, geralmente é fatal, porque ele se esparrama tudo aqui pelo pulmão, coração, né? E, e outras regiões aqui. Depois eu vou falar para vocês sobre o câncer, né? O que é o câncer? Na verdade, eu vou falar já. O que é o câncer? O câncer, ele é células do próprio tecido que começa a desenvolver de forma desordenada. Então, o câncer de pulmão, essas células pulmonares vão se desenvolver de forma desordenada, né? E essas células são disfuncionais, então elas começam a prejudicar o órgão, né? É um tumor que vai crescendo, crescendo, crescendo e compromete todo o órgão. O que acontece? Essas células, como que o câncer é maligno ou benigno? O câncer benigno, essas células são células que crescem só aqui e não se esparramam para o resto do corpo.
A célula, o câncer, ele é maligno quando, por exemplo, né, a gente tem um câncer de intestino, né? Essas células são muito agressivas. O que é uma célula agressiva? Que ela destrói outra parte do corpo, né? Então ela cai na corrente sanguínea, vamos supor, aloja no baço, aliás, no estômago, aloja no baço também, que está aqui em cima, pode alojar no fígado, que está muito próximo, pode ir para o pulmão, pode ir até mesmo para o cérebro. Essa célula é como se fosse um vírus, vamos falar assim. Ela desloca do órgão, vamos supor que tem câncer de estômago. Ela desloca daqui, puf, cai no pulmão. Aí ela começa a desenvolver câncer no pulmão. Aí vai, daqui ela sai, vai para os ossos, vai para o cérebro. Quando já tomou vários órgãos, é chamado de metástase. É chamado de metástase. Vamos lá, qual o tratamento para o câncer? Primeiramente, cirúrgico, retirar aquilo dali para preservar o órgão, né? Retirar o câncer do estômago ou do intestino, tirar o tumor para ele parar de crescer e preservar o órgão. Se for benigno, tudo bem, só faz a cirurgia, pronto. Às vezes faz até uma radioterapia. O que é uma radioterapia? São raios, tipo um raio-x, que são projetados naquela região e queima células cancerígenas que estão aqui, que ainda pode ter ficado. Tirou todo o tumor, mas às vezes ficou célula, e célula é praticamente invisível. Então faz a radioterapia, né, que são raios invisíveis que vai queimar aqui. Aí queima aquelas células cancerígenas. Beleza? Beleza. Pronto, não tem mais. O câncer é maligno. Então faz a cirurgia, retira e toma-se a quimioterapia ou pela veia ou via oral, que é um farmaco, né? Quimioterapia é um farmaco químico que vai espalhar por todo o corpo e aonde ele encontrar célula, aquela célula do intestino que é agressiva, aquela célula maligna, aonde ele encontrar, ele vai destruir ela. É assim que funciona a quimioterapia, né? Além de chegar aqui no intestino, aqueles restinhos de célula que ficou aqui, ele vai destruir essas células? Vai. Mas se tiver uma célulazinha aqui no pulmão, ele já vai pela corrente sanguínea, ele também já vai encontrar aqui e vai destruir. O problema é que, dependendo do quimioterápico, né, ele não mata só as células boas, mas as células más, mas mata também as células ruins. Por exemplo, as células do cabelo, né? Por isso que a pessoa começa a ter queda do cabelo, porque começa a matar as células do cabelo. São células boas, né? Às vezes começam a ter, alguns pacientes têm sapinho, começa a encher a boca de ferida, por quê? Porque a flora bacteriana normal da boca é destruída, né? Às vezes tem alguns com problemas de intestino, porque a quimioterapia também mata a flora bacteriana boa do intestino. Então tem essas contraindicações, né, essas reações adversas, aliás, do quimioterápico. Mas eles são, hoje em dia isso está muito bem, muito menos, por quê? Porque antigamente era assim, dava um tiro de canhão, vamos falar assim, né? Porque existia pouco desenvolvimento desses fármacos, desses quimioterápicos, né? Eram 2, 3 só para tudo. Agora, com os estudos, vamos supor, tem uma célula X, então já consegue fazer um quimioterápico específico para essa célula X. Tem uma célula alfa, então já tem um quimioterápico específico para aquela alfa. Então ele não vai matar todas as células do corpo, né? E mais em específico. Obviamente, vai muito de caso para caso, de tipo de célula cancerígena, né? Se a célula é muito agressiva, se ela é pouco agressiva, tem todo um estudo em cima disso para saber qual é o quimioterápico que vai ser usado, né?
Então, aí depois a gente vem para as suprarrenais, né? As glândulas suprarrenais, como o próprio nome já diz, supra acima, elas ficam localizadas acima dos rins, né? Que a gente está vendo o rim, e aqui nós estamos, deixa eu tirar um aqui. Então, nós estamos vendo aqui as suprarrenais, né? Elas estão acima dos rins. E elas têm a função de produzir hormônios como corticoides, né? Os corticoides, gente, a gente ouve muito falar, tá tomando um corticoide. Corticoides são hormônios produzidos pelo próprio corpo. São excelentes medicações. Um corticoide, ele tem ação anti-inflamatória, antialérgica, analgésica. Então, corticoide é um excelente medicamento. Porém, como nem tudo é perfeito, qual a consequência do corticoide? Ele, em excesso, né? Ele prejudica os próprios rins, a musculatura do corpo, ele vai deixando a musculatura mais flácida, como o coração é um músculo também, né? O que acontece com o coração? Ele vai ficando flácido, vai perdendo a capacidade de bombear sangue para o corpo. Então, o corticoide é bom? É uma excelente medicação? Ele também é um imunossupressor, né? Se você tomar em grande quantidade, ele diminui o seu sistema imunológico. Ah, mas isso é bom? Para os transplantados, sim. Vamos supor que a pessoa fez um transplante de rim. Não tem no rim dela, recebeu um rim de uma outra pessoa. O sistema imunológico vai identificar esse rim como um corpo estranho. Isso aqui não é meu. Isso aqui está aqui, mas não é meu. Então vamos destruir. Então vamos destruir. Aí o sistema imunológico começa a combater, onde a gente fala que deu rejeição no órgão. Mas o corticoide, na verdade, o que ele vai fazer? Diminuir o sistema imunológico. E aí, então, não vai, o sistema imunológico não vai combater o órgão recebido. Às vezes, dependendo do caso, tem que tomar isso para o resto da vida, lógico, em doses pequenas, né, de corticoide, mas às vezes é só por um período, até o organismo identificar e não rejeitar aquele órgão, mas a grande maioria tem que tomar mesmo aí por um bom tempo, quiçá para o resto da vida. Né? E depois nós temos, esse boneco aqui não tem, ele é desprovido disso, mas nós temos as glândulas sexuais, né? Que são os testículos, né? Os testículos nos homens e os ovários nas mulheres que produzem os gametas, que são, né, o óvulo e o espermatozoide, que faz parte do sistema reprodutor que a gente vai ver mais adiante. Aí nós vamos para o sistema excretor, né? O sistema excretor ele é formado pelos rins, né? Que a gente está vendo. Nós vemos aqui uma veia e uma artéria ligada nos rins, né? Artéria renal, veia renal, ligada nos rins. Aqui a gente está vendo sair daqui dos rins os ureteres, que vão até a bexiga, que leva a urina até a bexiga, e da bexiga a gente vê aqui, tá com essa pontinha azul aí, a uretra, que vai para o órgão genital, no caso do homem, o pênis, que usa o mesmo canal para a urina e para a saída de espermatozoide, e a mulher sai lá no meato urinário, também na região ali da vagina, um pouquinho acima um pouquinho abaixo do clítoris ali, né? O meato urinário. Então, e aqui a gente tem a bexiga, que faz o reservatório da urina. É formado pelos rins, as vias urinárias, o sistema excretor é responsável por eliminar resíduos do corpo que o corpo descarta, depois de passar pelo processo de digestão dos alimentos. Então, tem um processo de digestão que ocorre no estômago, no intestino, que a gente já viu, esse resíduo, né, acaba indo para o sangue, o rim acaba filtrando esse sangue,
também o resíduo celular também, né? De todo o metabolismo celular, a célula, ela é como se fosse nós. Então, ela se alimenta, ela também excreta, né? Então, esses resíduos de excreção da célula também caem na corrente sanguínea, né? E tudo isso é filtrado. O filtro deixa o sangue limpo dessas impurezas e as impurezas são jogadas na urina e a urina é descartada. Em outras palavras, o sistema excretor elimina substâncias que estão em excesso no organismo, buscando um processo denominado equilíbrio dinâmico. Então, o equilíbrio dinâmico, né, ele acaba jogando tudo isso aí, todos esses resíduos fora. O rim, a gente tem muita cálculo renal, né, pedra, né, nos rins. E isso geralmente é formado por excesso de cálcio. E é comprovado cientificamente que o limão, você usando mínimo 3 vezes por semana o limão, ele altera aqui o pH da urina e tudo, e evita a formação de cristais, que são os cristais que vão se tornar em cálculo. Quem já teve pedra no rim aí sabe a dor que é, né? Porque o rim vai fazer de tudo para expulsar, depois ele vai tendo cólica, a cólica até essa pedra cair aqui na ureter, vai descendo, cai aqui na bexiga e da bexiga vai sair. Então é um processo doloroso, porque às vezes é um grãozinho de nada. Depois vocês me lembrem, quando vocês estiverem na aula presencial, de mostrar a minha coleção de pedra nos rins que eu tinha. Agora não tem mais, graças ao limão e à acupuntura, né? Mas eu tinha e eu colocava muito e eu fazia coleção. Cada pedrinha que saía eu guardava como troféu, porque é um horror eliminar essas pedras. Dependendo da pedra, é tão grande que precisa fazer a litotripsia. O que é isso? É um procedimento onde vai se batendo aqui nas costas, né? Vai dando ondas de choque, puf, 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 quem já fez também sabe, vai batendo, batendo, até que a pedra quebre, né? Ela não some. Imagine você pegar um comprimido e apertar, vai esfarelar. Então é isso que vai acontecer, ela vai esfarelar através das batidas das compressões e essa areinha que fica vai ser eliminado pela urina. Então é muito doloroso, né? O cálculo renal. E geralmente é por excesso de cálcio. Existem outras substâncias que formam, mas a grande maioria é por excesso de cálcio. E oriundo do leite, né? Do excesso de leite que a gente toma, porque nós somos os únicos animais que depois que tem dente, continua mamando, entre aspas, né? Continua tomando leite, e um leite errado. Um leite que foi feito para o bezerro, não para nós. Né? É um que continua. A gente ainda toma leite de vaca, que não é feito para o ser humano. Então, o leite tem algumas propriedades que são muito agressivas. A caseína, por exemplo, né? A lactose. Então, e quase todo mundo, mas todo mundo hoje tem intolerância à lactose. Antigamente não tinha. Tinha sim, não era diagnosticado porque não tinha exame suficiente para diagnosticar isso. Hoje tem. Então consegue se fazer exame e consegue identificar. Mas muita gente tinha problema com leite, sim. É um alimento bom? É. Mas quando você não tem tantos recursos alimentares que nem a gente tem hoje. A gente tem uma variedade muito grande de alimentos. Então, o leite se torna quase desnecessário. Aliás, é desnecessário na nossa vida. Né? Existem outras fontes de cálcio, fontes de proteína animal, né? Mas fato é que a gente ainda consome muito leite, viu, gente? E aí acaba dando essas pedrinhas nos rins aí. Ah, quando tem a pedra muito grande, né? Só um minuto. Quando a gente tem a pedrinha muito grande, ou faz a litotripsia, que ela está aqui nos rins ainda. Mas, porém, às vezes ela desloca e para aqui.
e é uma pedra grande, no ureter. Aí, o que precisa fazer? Tipo uma cistoscopia, que é uma endoscopia, né? Vai enfiar uma mangueirinha com uma câmera aqui, vai passar, vai chegar aqui, vai puxar a pedra, vai retirar a pedra. Só que como você dilatou esse canal, né? Você dilatou esse canal, ele incha, mexe na mucosa dele, ele vai ficar demasiado. O que ele pode fazer? Fechar. E aí não vai drenar a urina dos rins. A urina vai ficar parada aqui nos rins. Então, precisa passar um catéter duplo J. Quem já viu isso aí também? Né? Vai aqui e aí esse catéter mantém a uretra aberta. Aí fica um tempo, depois que o edema já saiu, já cicatrizou tudo aqui, aí vem e retira o catéter duplo J, né? Qual é o problema de não se colocar o catéter duplo J aqui, né? É, uh, é justamente isso, fechar aqui e não ter a urina ficar aqui. Isso dá um processo chamado hidronefrose, que é o quê? Excesso de líquido aqui. E aí, gente, o rim aumenta de tamanho e começa a doer pra caramba e pode ser mortal, né? Porque começa a intoxicar o próprio rim aqui com as propriedades ruins que tem na urina. Outra coisa interessante é que o seguinte, a gente tem que ter, às vezes, quando a pedra está aqui, a pedra deslocou do rim, está aqui, aí o pessoal fala assim, tá com cólica renal, bebe água. Não, não façam isso. Porque a água tem que ser tomada antes de eu ter pedra, para que os resíduos, as areias que estão aqui, os cristais que estão aqui, saiam antes de formar pedra. A pedra está aqui, ela desceu, você não sabe o tamanho que ela está. Aí, o que faz? Não, vou tomar água para empurrar. Se for uma pedra pequena, tudo bem, o negócio é que você não sabe o tamanho do cálculo. Se for uma pedra grande, para aqui, você vai encharcando de água, vai dar o quê? Hidronefrose. Então, enquanto estou com cólica de rim, não bebo água. A não ser, tem gente que tem tanta experiência em pedra no rim como eu já sabia quando a pedra estava na bexiga. Né? Quando essa dor saía dessa região aqui das costas, né? Porque reflete, o rim está bem aqui atrás, né? Então é uma dor que está aqui e irradia aqui para frente. Tanto é que existe aquele exame, né? Você vai dar um tum, doeu aqui, pode ter certeza que é pedra no rim. Então, chama Jordano, se não me engano, Jordano positivo. Você bate aqui, doeu, aqui refletiu aqui, Jordano positivo. Aí, pedra no rim. Então, essa pedra no rim, essa pedra a gente não sabe o tamanho, ela para aqui na uretra e você está bebendo água. E seu rim quer eliminar essa água. E não consegue porque a pedra está obstruindo. Aí vai inchar o seu rim, vai dar hidronefrose. Então, em cólica renal, a não ser que eu tenha certeza que caiu na bexiga, porque aí os meus rins estão livres, aí sim, né? Quando caiu na bexiga, quando está na uretra também a gente consegue identificar, porque parece que tem uma agulha espetando lá dentro da uretra, é uma dor desconfortável demais. Aí eu tenho certeza que está aqui ou que está na uretra, aí sim eu posso beber água. Agora, se eu tiver com cólica alta ainda, nessa região, né, quando está na bexiga, geralmente a dor é mais aqui para frente, mais irradiada na região do abdômen mesmo, aqui na região do ventral, que é mais perto da bexiga. Mas se eu não tiver essa certeza, eu não bebo água. Eu espero descer. Bebo água normalmente, né? Porque você pode desenvolver uma hidronefrose. Então, esse foi o sistema. O sistema excretor e urinário, né, gente? Aí tá a mesma coisa, tá? E depois nós vamos para o sistema reprodutor. Deixa eu só voltar uma coisa aqui para você.
ainda falando do sistema urinário, a bexiga também tem tipo aquela terminação nervosa, né? A bexiga aqui em cima, que quando enche, a urina encosta aqui nessa região, aí o sistema nervoso manda sinais lá para o cérebro, olha, estou com vontade de urinar, minha bexiga está cheia. E aí e aí dá a sensação para a gente urinar, e a gente vai e urina e esvazia a bexiga. Assim como tem no estômago, assim como tem no intestino, tá bom? A gente tem aí, né, vamos falar do sistema reprodutor feminino. Deixa eu só ver uma coisa. Vamos falar do sistema reprodutor feminino e do masculino. O sistema reprodutor, né, feminino, né? Esse aqui não tem os órgãos reprodutores, mas ficam nessa região aqui, né? Por isso que a mulher tem muita complicação de intestino, né? Porque o útero também está próximo, então acaba comprimindo o intestino, o trânsito intestinal fica ruim. Vamos lá, tubas uterinas, ovários e útero, né? O sistema reprodutor. O sistema reprodutor humano é dividido em sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. No entanto, ambos possuem a mesma função. O sistema, ou seja, a reprodução de novos seres. Sendo assim, o masculino é formado pelos testículos, epidídimo, canais diferentes, vesícula seminal, próstata, uretra e pênis. Enquanto o sistema reprodutor feminino é composto pelos ovários, úteros e tuba uterina. Vamos falar primeiro do sistema masculino, que ele é mais simples, né? Vamos falar assim. Vou dividir a tela aqui e aí a gente vai dar uma olhada no sistema masculino. Então vamos lá, o sistema reprodutor masculino, né? A gente percebe aí que tem os testículos, em cima do testículo, vocês estão vendo o epidídimo, que são umas voltinhas que dão ali, né? Isso às vezes inflama. A função do testículo, ele é a função do testículo, ele é produzir o, o esperma em si. E aí o epidídimo também está relacionado a essa função, né? E às vezes inflama, chama epididimite, dói muito. Existe uma outra coisa que chama torção do testículo, né? De testículo. O testículo ele roda, muda de posição dentro da bolsa escrotal, geralmente após um trauma, e é extremamente doloroso, né? Essa torção de testículo, aí tem que ir para o centro cirúrgico, distorcer, porque torce, corta, né? O fluxo de sangue, corta tudo. Então é extremamente doloroso. Geralmente acidente de moto, jogo de futebol que leva bolada, ocorre isso. Mas se a gente seguir aí o epidídimo, a gente vai ver o canal deferente, né? Canal deferente, que leva o espermatozoide produzido, vamos lá, até a vesícula seminal. Olha a vesícula seminal aqui embaixo da próstata. Na vesícula seminal,
né? Ali a gente está vendo a próstata, né? Logo abaixo ali, a gente está vendo a próstata. O que acontece? A vesícula, a função da próstata é produzir esses líquidos, né? Que, que ajuda a permanecer, o espermatozoide a ficar vivo ainda. Então, dentro da vesícula seminal está todo o sêmen, que é aquele líquido onde o espermatozoide consegue ficar vivo até 5 dias. Depois de 5 dias, se ele não é ejaculado, se ele não é, o organismo reabsorve, o testículo manda mais espermatozoides lá para dentro. Por isso que a pessoa, quando faz vasectomia, que é cortar o canal diferente, corta o canal diferente, então continua produzindo testículo, aliás, continua produzindo espermatozoide, o testículo, mas ele não vai lá para a vesícula seminal. Então, o que fica na vesícula seminal? Só o líquido produzido ali pela próstata, né? Então, quando o homem ejacula, a gente está vendo aí o canal ejaculatório, o duto ejaculatório, que vai até lá o pênis. Quando o homem ejacula, o que acontece? Ele sai sem espermatozoide. Então, muitas vezes as pessoas acham que quando o cara faz vasectomia, ele não tem o orgasmo, mas não sai nada. Sai sim, sai o líquido prostático, né? Junto da vesícula seminal ali, sem espermatozoide, porque o espermatozoide foi interrompido o caminho dele até a vesícula seminal. Então, da vesícula seminal ali, né? Vamos falar, tá com o espermatozoide já, tá com o líquido seminal, aí ele vai ser ejaculado. Vocês podem ver ali que ele divide o canal numa certa parte, o duto ejaculatório, e divide o mesmo canal com a urina, com a bexiga, só que a musculatura, quando tem ereção, estrangula o canal da urina e libera somente o canal ejaculatório, então não se urina enquanto se tem uma ereção. Por isso que muitas vezes os homens têm esse mecanismo de defesa, né? Vamos falar mecanismo de defesa assim, mas tem o que a gente chama de ereção urinária, acorda com o pênis ereto, porque lá no inconsciente da gente fala que a gente não pode fazer xixi na cama. Então, qual a função disso? Né? O pênis fica ereto ali e interrompe isso, a gente não faz xixi na cama. É uma vantagenzinha que a gente tem a mais aí. O grande problema aqui, às vezes tem câncer de testículo, às vezes dá em rapazes, né? E aí, se der num só, tira, não tem problema, porque cada um deles produz milhões de testículos, de espermatozoides. Se não deu certo ali, né? Num testículo, tira um testículo, o outro está funcionando perfeitamente. Ah, Deus nos dois, que é mais raro, retira. Antes disso, se colhem todo o sêmen e congela esse sêmen, né? Fica congelado num banco de sêmen. Caso ele case e queira ter filhos, vai lá e implanta o sêmen dele no ovário da mulher. Então a gente tem aí, né? Isso. Ali a próstata, gente, vocês estão vendo o ânus, né? Ele segue o ânus aí, vocês vão chegar perto da próstata. Por isso que o exame de próstata é feito pelo ânus, porque é muito próximo. Qual é a ideia? Vocês estão vendo que a próstata ela é meio enrugadinha, né? Ela é como se vocês passassem o dedo numa casquinha de noz. E quando o médico introduz o dedo por ali, ele sente isso. Se ela está, né, nós vamos entrar em novembro azul, né? Nós estamos no outubro rosa contra o câncer de mama, combate ao câncer de mama, nós vamos entrar em novembro azul, que é o câncer de próstata para os homens. Então, quando o médico coloca o dedo ali, ele, ele sente esse tecido mais enrugado, mais rugoso, beleza, a próstata está ok. E se a próstata estiver lisa, ela está inchada, ela inchou, ela perde essas rugas, né? Aí sabe que tem algum problema. E o câncer de próstata, né, é um dos que mais acometem os homens aí e complica, porque está muito próximo do intestino, vocês estão vendo, então pode migrar para o intestino. Existem o câncer de próstata benigno, que só incha a próstata, né?
e outros não, outros são malignos, e aí vai. Então, esse foi o sistema reprodutor masculino. Vamos achar aqui o feminino para a gente falar, né? E aí a gente tem uma figura dos... Aqui do lado, esse aqui é do masculino, e aqui a gente tem o feminino. E aí, vamos dar o feminino ele é composto, né, pelas tubas, o ovário, que são essas duas... Aí parece assim uma cabeça de vaca, né, gente? Com chifre e tudo. Mas aí vamos pegar assim. Aí na ponta a gente tem os ovários, né? Depois a gente vem para as trompas, depois a gente vem para o útero, né? O cérvix, que é esse pedaço aí entre o útero e a vagina, e no final a vagina mesmo ali, propriamente dita. O que que acontece, gente? O óvulo, a mulher já nasce com uma quantidade de óvulo em cada ovário em específico. A cada mês, teoricamente, viu, gente? Teoricamente, deixa eu mudar essa câmera para teoricamente, a mulher a cada mês ela joga um ovário de cada lado. Ela joga um óvulo de cada lado, teoricamente. Teoricamente. Porque mulher nesse sistema é uma caixinha de Pandora, vamos falar assim, né? Então, vamos falar da normalidade. A mulher joga o óvulo ali, né, na trompa, ele vai correndo ali, ou agora é tubas uterinas, mudaram de nome, aí ele vai para o útero. Se não teve fecundação, o útero que já está preparado, né, para receber um feto, então ele está hipervascularizado, com uma camada já para receber esse feto, esse útero não recebeu, não teve fecundação, aí ele descama, expulsa o óvulo, que é a menstruação. Se a gente falar, vamos supor que a mulher se engravide. Então ela vai ter relação sexual, o espermatozoide vai subir aí pela vagina, pelo cérvix, vai passar pelo útero, vai entrar na corrente sanguínea e vai encontrar o óvulo perdão, vamos recapitular. Não é pela corrente sanguínea. Esquece que eu falei, vamos lá. Tem a relação sexual, então aí tem um homem ejacula, cai o espermatozoide aí na vagina, o espermatozoide passa pelo cérvix, chega no útero, do útero ele vai para as trompas, para as tubas uterinas, onde ele encontra o quê? O óvulo, e aí tem a fecundação. Depois de fecundado é que o óvulo desce e gruda na parede do útero. E aí ele se desenvolve, né, até o momento do parto, quando ele sai pelo canal vaginal. Uma coisa rara, mas que acontece, é quando o espermatozoide não com aí e o óvulo já fecundado, aí chama célula ovo. Quando essa célula ovo, ela não desce para grudar no útero, ela se fixa nas trompas. Aí tem uma gravidez ectópica que mata, porque além da dor que o feto vai desenvolvendo, vai inchando as trompas. E aí a trompa pode romper, né? E ter hemorragia e tudo. Então, é uma cirurgia de urgência, retira ali o feto, às vezes perde até a trompa, mas tudo bem, tem a trompa do outro lado, né? Tem a tuba uterina ali do outro lado, que continua mandando ali óvulo, né? Os problemas aqui a gente tem... vamos falar um pouquinho sobre... A mulher já nasce, né, com aquela quantidade de óvulo que eu falei para vocês, e ao longo do tempo esses óvulos vão se amadurecendo, na puberdade vai amadurecendo e vai sendo despejado ali para ser fecundado. Não havendo fecundação, ele vai ser eliminado.
Mas a mulher, a cada mês vai soltando um de cada lado e depois esses óvulos vão acabando, que é a menopausa. Aí para de ovular, para de menstruar. Acontece que esses óvulos muito maduros podem trazer consequência na geração dos filhos. Por exemplo, a gente sabe que a probabilidade de uma mulher após os 40 anos ter filhos com síndrome de Down é altíssima. Por quê? Porque esse óvulo está muito, vamos falar assim, gente, velho. Não é isso, tá? Mas vamos falar assim, é um óvulo velho. Ficou muito tempo parado ali. Então, aí acaba tendo consequência. Uma das consequências é, sim, a síndrome de Down, né? Em mulheres que têm filhos acima dos 40 anos. Então, a gente tem o ovário policístico também, né? Bastante cistos que vão sair no ovário, isso dá dor, dá disfunção, menstruação irregular. Existem algumas medicações para isso, em último caso, corta os ovários. Eles preferem manter os ovários, né, em todos os casos, porque na sua maior parte, os ovários é que produzem os hormônios, assim como os testículos produzem hormônios, né? Então tem que fazer essa reposição. O câncer de útero, que é o mais comumente, o câncer de útero geralmente causado pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, né? E agora já tem vacinas, meninas já com 12, 10 anos já começam a vacinar contra o HPV. No homem ele não faz nada, mas o homem transmite o HPV e na mulher ele causa o câncer de útero, né? Algumas verruguinhas que dão na pele da gente é causado pelo HPV, pelo mesmo que causa o câncer de útero. Só que esse vírus aloja na pele e dá umas verruguinhas. Olha para você como ele é agressivo. Quando ele está lá no útero, ele vai agindo também, destruindo ali a coisa do útero, né? Destruindo ali os tecidos do útero e gera o câncer. Outra coisa que a gente tem é o a gente tem, né, algumas inflamações aí, né? Aliás, ainda voltando no sistema, agora eu lembrei, vamos voltando no sistema urinário, o grande problema das mulheres também é o as infecções de urina recorrentes. Por quê? Porque está muito próximo ali do ânus, né? E o canal da uretra da mulher é muito curto, então acaba infectando, geralmente por bactéria do próprio intestino. Então, por isso que se pede para a mulher não usar papel higiênico, e sim lavar. Aquela regrinha, né? Enxugar não de frente, de trás para frente, mas de frente para trás, para evitar levar a bactéria para o meato urinário. Não usar roupas de algodão, porque absorve, né, a umidade, e aí não fica sempre mais seco, para evitar a contaminação. Essas regrinhas que a gente sabe para evitar beber bastante água, porque mulher não bebe água também, né? Para ir eliminando. Então tem isso. A outra coisa no útero que acontece é o famoso corrimento, né? Que é uma inflamação no útero, né? Alguma bactéria, alguma coisa aloja ali no útero, ou a flora bacteriana dela está desregulada, da vagina, o pH está desregulado, e acaba causando o corrimento, que é uma leucorreia, vamos falar. O organismo manda leucócitos para combater essa infecção. Também tem pomadas utópicas, tem remédios, tem cura. E a endometriose, que é o músculo do meio do útero, né? Aquele músculo do meio do útero ali, que acaba ficando espesso, inflamando. E o que existe uma coisa que chama endometriose de quadril. Que é isso? Uma célula do endométrio, do músculo, cai na corrente sanguínea e aloja ali perto do quadril, né? Aonde tem o encaixe do fêmur, né? Ali no acetábulo, com a bacia ali, tudo, né? Aquele tecido envolve ali
E quando a mulher vai ficar menstruada, o endométrio, ele incha, ele inflama para depois descamar e soltar, né? Esse tecido, ele também inflama aqui nessa região. E aí é como se a mulher tivesse dois tipos de cólica menstrual, uma no útero e outra lá no quadril. Olha que coisa, né? Muitas vezes, às vezes, tem até que extirpar o útero por causa de problemas no útero, né? Geralmente o mioma, fibroma, são tem uns aí, acho que eu passei para vocês aí, teratoma, que é um tipo de tumor que dá no útero. O útero, gente, o mioma, fibroma, teratoma, o útero ele vai ficando, vamos falar assim, com saudade de gerar, né, de gestar, e ele começa a criar um excesso de tecido ali dentro dele, como se fosse um feto. O teratoma, pesquisem para vocês verem, o teratoma é tão assim que o teratoma, já foi tirado o teratoma com pedaços de osso, com dente, com cabelo. Ele tenta mesmo reproduzir, porque essa é a natureza da mulher, reprodução, reproduzir. Para isso que o útero foi feito, né? Se ele não faz isso nas vias normais, pode ser que lá na frente ele fale, ah, tô com saudade aqui de ter uma criancinha aqui dentro. Vamos fazer uma? Vamos, mas ela tem as trompas, né? Vamos fazer a ligadura das trompas, né? Que interrompe ali a que o óvulo vá encontrar com o espermatozoide, né? Ah, então a laqueadura, né? Antigamente cortava e ligava uma boca na outra, agora não faz mais isso, né? Simplesmente grampeia ali a tuba uterina, então o óvulo não tem como passar, encontrar o espermatozoide para fecundar. Mas aí ele fala, tô com saudade de ter um bebê. Vamos ter um bebê? Vamos. Aí ele cria um tecido ali dentro, um tumor, como se fosse um bebê. Consequência disso, tem sangramento, tem cólica, aumento de tamanho, de barriga, né? E o risco é ele ir desenvolvendo tanto e começar a romper os vasos ali e ter uma hemorragia e a mulher morrer por causa disso. Mas o teratoma, dá uma pesquisada para vocês verem nas imagens. Coloca ali. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, eu vou ver aqui, né? Vamos, já que está dividindo a tela, vou pôr aqui um teratoma. Quem tem estômago fraco, não assista essa parte. Teratoma maduro. Olha aqui as imagens, né? Olha aí. Isso é um teratoma, isso é um tumor, tem dente, né? Olha, geralmente é dente, osso que vai. Deixa eu ver se tem algum outro diferente aqui para vocês verem. Queria achar aqui. Esse é interessante, tem até cabelo, né? Vocês estão vendo aí? Ele tem até cabelo, tem dente. Então, tudo isso é uma tentativa do organismo desesperadamente de formar, né? Um, de formar, de formar um bebê, né? Quer, quer um bebê a todo custo. E aí acontece isso, né? Então, aqui, deixa eu ver se a gente dá tempo de dar mais alguma coisinha. Não. Então, hoje nós ficamos com esses sistemas, tá bom? Dúvidas eu estou à disposição e semana que vem a gente retorna, tá bom? Abraços a todos vocês, qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau.